Olá, boa noite. A gente vai começar mais uma leitura da Palavra de Deus. A palavra hoje está em Juízes 13, de 1 ao 5. Antes de começarmos, eu tive uma dificuldade muito grande para conseguir fazer as coisas aqui. Vamos orar, vamos pedir a Deus que ele nos revele a vontade dele, que ele nos mostre como o que deve ser falado, da forma que tem que ser falado, e para nós nos aproveitarmos dessa palavra. Senhor, nosso Deus, nós queremos te agradecer por esse tempo. Pedimos que o Senhor traga a revelação que o Senhor deseja, da forma que o Senhor deseja. Fala conosco nessa noite, Senhor, porque nós desejamos ouvir a tua voz para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. A palavra está lá em Juízes, tá, gente? Vou abrir aqui rapidinho. Juízes 13. Opa, desculpa aqui. Juízes 13 que diz assim. A partir, deixa eu só ver aqui. Do capítulo do 1 ao 5, que diz assim. Tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante os olhos do Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Havia um homem em Zorá, da linhagem de Dan, chamado Monoá, cuja mulher estéril e não tinha filhos. Apareceu um anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: Eis que és estéril e nunca tivesse filho. Porém, conceberás e darás luz a um filho. Agora, pois, guarda-te. Não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda. Porque eis que tu conceberás e darás luz a um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha. Porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre da sua mãe. E ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Essa palavra começa dizendo que Deus fez algo milagroso naquele período, e ele visitou Sansão, visitou o pai de Sansão, a mãe de Sansão, e deu ali uma revelação de que ele seria um nazireu. E eles estavam sofrendo por 40 anos. Nesses 40 anos, Deus disse que libertaria eles através da vida de Sansão. Então Sansão já foi nascido em grande expectativa. As pessoas esperavam que ele fosse imenso, que ele fizesse algo imenso. E as pessoas já estavam ali muito ansiosas, porque estavam cansadas de ser escravas, porque esperavam que ele resolvesse aquele problema. E Sansão nasce diante desse cenário, em que eles estavam sofrendo através do ataque dos filisteus, e, além de tudo, eles já não estavam mais aguentando o poder deles, a comida sendo saqueada, a vida sendo diminuída. E a palavra nos diz que o Senhor visita a mãe dele e dá essa palavra. E aí nasce Sansão, naquela expectativa toda, cresce, desenvolve. E a palavra também diz que ele era nazireu. Nazireu era uma decisão que você podia tomar, de se consagrar a Deus. Significa consagrado a Deus, separado para Deus. Você tomava uma decisão de ser um nazireu de Deus, e aí você não podia tocar em mortos, você não podia beber vinho, nem nada fermentado, e não podia ter relações fora de maneira nenhuma, e não podia casar-se com ninguém que não fosse do meio do seu povo. E Sansão faz ao contrário de tudo isso. Sansão começa a sua vida tendo um casamento impróprio, o casamento termina, depois ele, além dele ter o casamento, ele se envolve com uma prostituta, ele come mel do corpo de um leão, e assim sucessivamente ele vai cometendo erros até conhecer Dalila no capítulo 16 de Juízes. E Dalila arma inúmeras vezes para esse homem. Notoriamente, quem está lendo a história fica se perguntando por que ele não viu isso. Inúmeras vezes ele entra naquilo ali e ele não consegue tomar uma decisão. Ele não consegue mudar a história. Ele está sempre deixando ela dar uma dica, o pessoal tenta pegar, e ele tem uma fala muito inocente que ele fala assim: mais uma vez me levantarei e me salvarei como antes. E aí não foi assim, porque a palavra diz que o Senhor se fora dele. O que isso serve pra gente? Muito bem. Em primeiro lugar, quantos anos de escravidão a gente tem passado? Quantos anos você fica num estágio em que você faz as mesmas coisas, das mesmas formas, e você nem percebe? Talvez você esteja até sufocando, sinta dor, sabe que aquilo não é o estágio normal, mas também não sabe sair daquilo dali. E aí, 40 anos naquele sofrimento, porque erraram contra o Senhor. Muitas vezes nós erramos, entramos em situações porque a nossa atitude não condiz com o que era a vontade de Deus. E aí nós passamos a ser escravizados por situações e até por pessoas.
E a palavra vai nos dizer além, que além dos 40 anos, houve um livramento. Mas, não sei se você sabe, o grande problema de Sansão era imoralidade sexual. Quantas pessoas têm passado por isso? Elas não conseguem, simplesmente não conseguem se libertar da imoralidade sexual. Eles entram tudo tá certo, tudo se consegue fazer. Eu parei de beber, eu parei com isso, eu parei com aquilo, mas não consigo me livrar da lascívia. E o que acontece com Sansão é justamente isso. Ele tem uma dificuldade de se livrar dessa lascívia. Em Israel não havia prostituta, porém você vai encontrar que ele se relacionou com uma prostituta. Por que ele fez isso? Porque estava no coração dele. Quando as coisas estão no nosso coração, a gente inventa desculpa para dizer que tá tudo certo. Não, isso aqui não tem problema não. Eu vou fazer isso aqui, mas não há problema. Eu vou beber. Meu irmão, beber não é em si o problema é você se tornar viciado. E é muito difícil. Quem tem qualquer parte com coisa que torne vício, não faça. E tem coisas que para você se consagrar a Deus, você precisa largar definitivamente. E eu garanto isso, eu posso garantir que a imoralidade sexual é uma delas. Aquilo que acontece longe dos olhos das outras pessoas, mas que você faz. E isso nem te faz bem, isso não te traz alegria, mas isso tem feito com que você entre em outra e termine na mão de um adversário. E o que é mais incrível, tem pessoas se relacionando sexualmente com pessoas que são seus verdadeiros inimigos e que querem matá-los. Porque foi o que aconteceu com Sansão. Ela começou a insistir até que ele contou qual era o segredo. E era para matá-lo. Quantos de nós não temos nos relacionado com pessoas fora da vontade de Deus que só querem a nossa morte? Isso é um exagero. Não é um exagero. Quando uma pessoa, quando ela não te ajuda, não te empurra para um crescimento, para um desenvolvimento, pode ter certeza, meu irmão, você está morto. Não só porque você morreu em óbito, acabou o seu tempo na Terra, mas porque você deixou de viver o seu propósito, os planos de Deus na sua vida. Porque estava distraído, olhando para pessoas que não eram para você, para situações que não eram para você, para a vida que não era para você viver. Isso é muito triste. A gente vai olhar ali, Sansão, não sei se você sabe, foram 3 nazireus que a Bíblia conta. Sansão, Samuel e João Batista. Sansão foi o pior. Tá, ele conseguiu matar mais com a morte dele do que com a vida. Mas não era esse o propósito. Deus não quer que você morra fazendo algo. No último suspiro, eu fiz aquilo que era a vontade de Deus. Deus te chamou para que você comece a andar na vontade de Deus, ministrar a vontade de Deus e fazer a vontade de Deus. E com isso, você sim vai aparecer para os homens. Você veja que a fama de Sansão correu, mesmo ele fazendo dessa forma. E o que é muito interessante, que a palavra diz que o Espírito Santo se apoderava dele. Se apoderava poderosamente, a Bíblia diz, poderosamente. E aí ele ganhava uma força sobrenatural. E quantas vezes, quando a coisa fica feia, o Senhor não vem e te defende? Mas você acha que o Senhor quer te usar esporadicamente, diante do perigo? Aí ele te entra na frente, te defende, depois você volta para sua vida pecaminosa da maneira que você quer, para sua imoralidade sexual, para sua distração de vida, que é a bebida, que é drogas, que seja lá o que for, que não é a vontade de Deus. Ah, mas Deus tem me livrado. Sim, vai livrar, mas você está andando na misericórdia, você quer andar na justiça. Esse foi o erro de Sansão. Sansão optou por uma vida de lascívia e no final da história ele não conseguiu se safar daquela história, daquela situação, porque ele foi se pondo na mão do adversário a um ponto que entregou qual era o segredo dele. Até quando isso vai acontecer? Até quando você vai se pôr na mão de pessoas que não podem fazer nada por você, que desejam o seu mal e que ainda roubam a presença de Deus? E é um ponto que talvez quando você acordar, o Senhor já se foi de você. Então, eu acho essa palavra extremamente interessante. Ver como que Deus, na sua fidelidade, e quando o cabelo volta a crescer, eles se distraem, esquecem do cabelo dele, que o cabelo era um sinal. Sabe? Quando o sinal deixou ele deixou de ter a força. Então você não adianta só você ter um sinal do Senhor. Você precisa andar com o Senhor. Você precisa viver com o Senhor. Você precisa de uma intimidade que tem que ser alimentada, que tem que ser transformada, e você precisa viver isso.
Eu gostaria que você entendesse essa palavra. Não basta fazer as coisas de qualquer maneira. É preciso santidade. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. O Senhor tem falado muito isso no meu coração. Que por muito tempo eu achei que eu tinha uma intimidade com Deus e vivia algumas coisas com Deus, com os sinais que Deus estava na minha vida, mas isso não era o suficiente. Ele me falou que eu precisava de santidade. Que sem isso eu não ia vê-lo de verdade. Então, quando eu consegui entender isso, eu comecei a mudar aspectos da minha vida que eu considerava que eram bobos, que eram desnecessários. Mas, meus irmãos, vejam bem isso. O Senhor tem falado ao nosso coração que nós precisamos mudar definitivamente. Não se trata do que os outros estão falando, o que vão dizer. Se trata de você e de Deus, aquilo que você sabe que Deus não quer para você. Sabe? A gente sempre sabe que Deus não quer. E eu vou te falar uma coisa, quando você permite que Deus fale, Ele vai falar. Ele vai dizer, não faça, não faça, não faça, não faça. Obedeça ao Senhor. Obedeça, não faça como aquela atitude infantil de Sansão. Eu mais uma vez vou me livrar, porque o Senhor é comigo. Quando ele foi tentar, ele já não podia fazer nada. Porque ele não tinha como resolver aquela questão. Não espere por isso. E também não ignore, falando, Deus para sempre vai me livrar. Não foi Deus que colocou ele naquela enrascada. Ele se colocou. E a gente fica muito impressionado lendo, depois leia, separe um tempo e leia a história de Sansão. Muito impressionado lendo, vendo ele dizer, ela fala, qual é o segredo? Ele conta uma coisa. Aí vem um povo contra ele. Qual é o segredo? Ele conta de novo. Ele não viu que aquela mulher estava querendo matá-lo. Ele não viu que estava convivendo com o inimigo. Até que ela conseguiu o intento dela. Ela ganhou um dinheirão para isso. Porque o inferno paga muito para te ver cair, para não se levantar. Você pode não ter fé nenhuma em quem você é, a maneira que você vive, mas a grande verdade é que o inferno sabe o potencial. Ele vê. Então ele se arma, se levanta e age contra todo aquele que tem um propósito. Você precisa começar a acordar. Acorda, meu irmão. Acorda. Deus te chamou para fazer, faça. Deus mandou. Não importa as dificuldades, não importa o que está na frente, simplesmente remove e vai. Se lance. Eu quero te dizer isso aqui não apenas como uma forma de falar, foram coisas ministradas no meu coração. Abandonar a lascívia, a imoralidade sexual é uma decisão. Você tem que se decidir. Eu não quero mais saber disso. Você tem que se decidir por uma vida com Deus. Não apenas uma vida mais ou menos em que a gente não sabe quem a gente é. Qual é a sua identidade? Eu sou cozinheira, eu sou isso, eu sou aquilo. Não, você é uma filha do Deus, um filho do Deus Altíssimo. Porte-se como tal. Mas é o emprego, o dinheiro, isso e aquilo. Olha, você pode considerar suas coisas muito importantes, mas elas não são. Mais importante é o reino de Deus e a sua justiça. As outras coisas serão acrescentadas. As outras coisas vão ser postas para você. Aí você vai fazer a diferença. A natureza espera, com grande expectativa, a manifestação dos filhos de Deus. Por que você não se manifestou ainda? Por que você não se levantou ainda? Por que você não se decidiu ainda? Por que você não aconteceu ainda? Não fique esperando. Não fique esperando que aconteça uma mudança sobrenatural no seu coração e essa mudança vai fazer com que você seja melhor e a partir de então você está pronta para operar. Não é assim que funciona. Eu me levanto, o Senhor age e eu mudo. Eu caminho, o Senhor age e eu mudo. O Senhor fala e eu escuto. E eu vou cada vez mais entendendo melhor o que Ele está falando. Isso precisa ficar claro no nosso coração. Isso precisa ficar muito bem explicado no nosso coração. Precisa ser impresso na nossa alma. Isso precisa ser o seu estilo de vida. Sabe? Decline-se daqueles amigos que te atrapalham. Decline-se definitivamente das coisas que te fazem cair. Corte a amizade, corte tudo que você possa fazer que te atrapalha de uma vida sincera e em santidade. Porque enquanto você está dormindo, o seu propósito está parado. E você pode sair daqui e não fazer nada. Toda a força e toda a palavra contrária que se lançaram contra você vai ter validade. Porque você não conseguiu realizar. E aí vai se buscar os culpados. Minha mãe, o meu pai, meu irmão, isso, aquilo. Não adianta fazer isso. Isso não vai mudar a sua história. Perdoe quem foi o culpado. Se houve culpado, perdoe e siga.
É caminhando que o seu caminho será aberto, que as coisas acontecerão. Perdoe as pessoas. Vá para o seu interior. Às vezes a gente fala que perdoou e não perdoou, mas você pode ir lá dentro, no profundo, e começar a falar: Senhor, eu preciso perdoar, eu preciso entender, eu preciso seguir. Ou talvez nem precise entender, só precisa perdoar. Porque, meu irmão, com a mesma medida que você medir, você também vai ser medido. E você precisa entender isso. Então, essa palavra falou muito forte no meu coração e eu queria muito que nós compartilhássemos isso. Me perdoe se eu não conseguir responder as pessoas. Eu ainda estou com dificuldade para entender esse negócio aqui, mas eu estou me aplicando a aprender. E eu gostaria muito que você guardasse essa palavra. Eu ainda quero ler com vocês aqui em Oséias 4, 11 e 12, que diz assim: a sensualidade, o vinho e o mosto tiraram o entendimento. O meu povo consulta o seu pedaço de madeira, e a sua vara lhe dá resposta, porque um espírito de prostituição os enganou, e eles, prostituindo-se, abandonaram a Deus. Olha, presta atenção no que eu vou dizer. Você pode não consultar um pedaço de madeira, você pode não consultar, mas talvez você também não busque mais o Senhor. Talvez esse espírito tenha te embriagado. E nessa noite eu queria que nós orássemos para que o Senhor nos liberte e nos faça libertadores de outros. Que a palavra comece a cortar e fazer a diferença na vida das pessoas. E que elas comecem a se levantar, porque a seara é grande e poucos são os ceifeiros. E o que nós sabemos é a necessidade de buscar o Deus vivo que transforma história. Nós precisamos disso, é a nossa necessidade. Deus, ele vai enviar outras pessoas, mas nós precisamos buscar o Senhor a respeito de todas as outras coisas. Vamos orar com relação a isso, que o Senhor possa te abençoar. Quem tem o meu zap, quiser pedir, bota lá pedido de oração. Fique à vontade, faça lá o seu pedido de oração. Eu vou estar orando, levar o teu nome para a comunidade que eu participo. E o que você precisar, que estiver dentro do alcance, quiser conversar, quiser orar, eu tô aqui, tá? Que o Senhor abençoe a sua vida. Vamos orar ao Senhor e pedir que o Senhor entre e transforme e mude a história. E te levante como um guerreiro usado por Deus, apto para manejar bem a palavra. Amém? Vamos orar. Senhor, nós queremos louvar o teu poderoso nome, Senhor. Que o Senhor venha realmente fazer a diferença daquele que não conseguiu se libertar do que o mundo tem para oferecer. Nós não queremos ser como Sansão. Nós queremos ser Nazireu, Senhor, nos oferecermos a Ti, estarmos diante do Senhor, servindo quem o Senhor é, atendendo o seu propósito, mas não queremos perder tempo, Senhor, nos iludindo, achando que temos uma santidade que não temos, apenas porque o Senhor nos chamou. Nós não queremos nos iludir com as coisas que vão passar, porque tudo vai passar. Senhor, em nome de Jesus, nos liberta daquilo que tem nos prendido, nos mostra o que tem nos prendido. Senhor, revela profundamente do que temos sido escravos e queremos andar na Tua santidade, porque Tua palavra diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. E nós queremos Te ver, nós queremos Te tocar, nós queremos parecer contigo, Senhor. Por isso nós entregamos a nossa vida e pedimos que o Senhor fale conosco para a glória do Teu poderoso nome, em nome de Jesus. Amém, irmão. Graça e paz, que o Senhor te abençoe, o Senhor revele o seu rosto e que o Senhor venha cada dia falar mais e mais com vocês. Amém? O Senhor te abençoe, graça e paz.